Pai do Senhor a todos, essa é a aula número um de percepção. E aí, para você que já tem o programa de música, o Ouvido Perfeito, é só clicar aqui. Se você não tem, você procura instalar. E eu sempre recomendo, vou até voltar aqui, ó, para mostrar para vocês. Sempre recomendo você começar lendo alguma coisa de teoria. Depois eu vou explicando o porquê. Então vamos abrir aqui em teoria. E vou ler um pouquinho para vocês sobre o conceito de intervalo, que é para a gente começar a fazer o primeiro exercício. Intervalo é simplesmente a distância entre duas notas. Se alguma vez você já tocou um instrumento musical, você já tocou intervalos. Tocou intervalos. Apenas toque duas notas em seu instrumento e isso já formará um intervalo. Existem 12 notas em uma oitava e, por conseguinte, 13 intervalos simples. Existe um nome para cada um dos 13 intervalos e serão abordados um pouco mais tarde nesse artigo. Tipos de intervalo: intervalo harmônico, quando duas notas são tocadas ao mesmo tempo, chamamos de intervalo harmônico. Intervalo melódico, quando duas notas são tocadas separadamente, isto é, uma após a outra. Existem duas propriedades de um intervalo que determinam sua identidade: quantidade e qualidade. Quantidade: a quantidade de um intervalo indica a distância entre duas notas. Por exemplo, considere as notas Lá e Dó. A distância entre essas notas é 3, Lá, Si, Dó. Dessa forma, a quantidade desse intervalo é 3, ou terça. Se fosse, por exemplo, Lá, Si, Dó, Ré, seria quarta, né? Lá, Si, Dó, Ré, Mi seria quinta. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, ou Dó, Ré, Mi, Fá, quarta. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, quinta, e assim por diante. Independente se é maior, menor, aumentado ou diminuto. Então, primeiro, a quantidade de notas. Quando nós consideramos a quantidade de um intervalo, nós não consideramos os acidentes, sustenidos e bemóis. Por isso, a quantidade do intervalo entre Lá e Dó sustenido continua sendo 3. Ou Lá bemol e Dó natural. Ou Lá dobrado bemol, dobrado sustenido e Dó dobrado sustenido. Enfim, ainda é 3. Lá, Si, Dó. Portanto, para achar a quantidade de um intervalo, você só precisa contar as notas que existem entre as duas notas dadas. Aí aqui é exemplo de intervalo melódico, né, uma nota após a outra, Lá, Si, Dó, Lá, Dó. E um exemplo de intervalo harmônico, Lá, Dó, as duas notas sendo tocadas simultaneamente. Quantidade. A quantidade de um intervalo é determinada pelo número de semitons entre as duas notas. Logo, para definir a quantidade do intervalo, temos que considerar os acidentes, sustenidos e bemóis. Por exemplo, toca as notas Lá e Dó. Agora, toca as notas Lá e Dó sustenido. Ambas possuem um intervalo de terça. No entanto, elas soarão diferentes, certo? Isto é por causa da qualidade dos intervalos. O primeiro é chamado de intervalo menor, Lá-Dó. Já o segundo recebe o nome de intervalo maior, Lá-Dó sustenido. A seguir estão os termos usados para descrever a qualidade de um intervalo. Maior só pode ser usado com as seguintes quantidades: segundas, terças, sextas, sétimas. Ele contém o meio tom a mais que o intervalo menor. Por exemplo, entre Dó e Lá, você tem Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, uma sexta. Essa vai ser uma sexta maior. Se fosse Dó, Lá bemol, seria uma sexta menor. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá bemol. Menor. Só pode ser usado com as seguintes quantidades: segundas, terças, sextas e sétimas. Ele contém meio tom a menos que o intervalo maior. Por exemplo, o intervalo entre Dó e Lá bemol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá bemol. Você vai ter uma sexta menor. E como eu dei no exemplo anterior, se fosse Dó, Ré, Mi, Fá, se fosse Dó, Lá natural, você teria uma sexta maior. Justo. Só pode ser usado com as seguintes quantidades: uníssono, quartas, quintas, oitavas. Por exemplo, o intervalo entre Dó e Fá é uma quarta justa.
né? Ou Dó e Fá sustenido também é a quarta justa. Quando duas notas iguais são tocadas, a quantidade do intervalo é chamada de uníssono. Um uníssono pode ser tocado quando dois instrumentos fazem a mesma nota simultaneamente, ou através de instrumentos que possibilitam duas notas iguais ao mesmo tempo, como o violão. Diminuto pode ser feito a partir de qualquer intervalo, com exceção do uníssono. Contém meio tom a menos que um intervalo menor ou justo. Exemplo, um intervalo entre Dó e Sol bemol. Se fosse Dó Sol natural, seria quinta justa. Dó Sol bemol é uma quinta diminuta. É uma quinta diminuta. Aumentado. Pode ser usado com qualquer quantidade de intervalo. Contém meio tom a mais que o intervalo maior ou justo. Por exemplo, o intervalo entre Dó e Fá sustenido. Se fosse Dó Fá natural, seria uma quarta justa. Dó Fá sustenido é uma quarta aumentada. Por exemplo, Dó Ré. Dó Ré natural é uma segunda maior, mas se você fizer Dó Ré sustenido, seria uma segunda aumentada. Dó Mi seria uma terça maior. Se você fizer Dó Mi sustenido, vai ser aumentado. Ah, mas isso só funciona com os sustenidos? Não. Você faz isso também com os bemóis, mas normalmente é a nota de baixo. Então, você Dó bemol, Dó Mi natural, terça maior, Dó bemol Mi natural, terça aumentada. E depois a gente vai fazer mais, vai encontrar mais exemplos aqui. O intervalo aumentado e diminuto são basicamente o mesmo, quando se pode ver, por exemplo, no piano você consegue ver que é o mesmo som, só que são nomes diferentes para as mesmas notas. No aumentado estamos elevando a quarta nota, Fá, a meio tom, tornando assim uma quarta aumentada. No caso diminuto, estamos abaixando a quinta, o Sol, em meio tom, gerando a quinta diminuta. Então, Dó, Fá sustenido é uma quarta aumentada por causa do nome, mas o som é o mesmo de Dó, Sol bemol, que Sol bemol e Fá sustenido são notas enarmônicas, são notas que têm o mesmo som em nomes diferentes ou funções diferentes. Então, Dó, Fá sustenido, quarta aumentada, Dó, Sol bemol, quinta diminuta, né? Então, só explicando de novo, Dó, Ré, Mi, Fá, quarta, independente se ela é justa, aumentada ou diminuta. E Dó, Sol, quinta, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, né? Então, Dó, Fá sustenido, quarta aumentada, Dó, Sol bemol, quinta diminuta, mas tem o mesmo som. E a gente vai parar por aqui. Na próxima aula a gente continua com nomeando o intervalo.